Abra sua Bíblia, Romanos, capítulo 12. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Assim diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei vosso corpo o sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O versículo 2: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por favor, feche seus olhos, curve sua cabeça. Senhor Deus e Pai, graças nós te damos por estarmos, Senhor, mais uma vez diante da sua santa palavra, Senhor. E quem somos nós diante da sua palavra, Pai? Fala o nosso coração, fala a nossa mente. Eu te peço, Senhor, derrama o teu Espírito Santo sobre cada um de nós aqui. Eu te peço, ainda mais, que eu possa ser canal para o teu fluir, Senhor. Que a minha palavra volte vazia, pois eu sei a tua palavra jamais voltará vazia, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, por favor, meus irmãos. Peço desculpas, que eu acho que eu estou bem rouco, minha voz está um pouquinho embolada. Eu fiz o culto de manhã e me empolguei na hora do louvor. Eu achei que eu chegaria aqui um tanto prejudicada. E é verdade. Vivemos numa sociedade, meus irmãos, cada um de nós, eu, você, jovens, adultos, mais 60, como foi colocado aqui, que vive 24 horas por dia tentando influenciar a nossa mente, o nosso coração, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, que nos julga dia e noite, que quer nos fazer conforme é a imagem da sociedade. E hoje, infelizmente, na nossa realidade, temos inúmeras igrejas e pessoas que se dizem cristãos, que são exatamente imagem e semelhança do mundo. Eu não vou citar nomes, mas vocês já tiveram uma lista de pessoas na sua mente agora que se dizem cristãos e você nem sabia, porque estão exatamente na imagem e semelhança desse mundo. Esse é um desafio para a nossa geração, que possivelmente foi um desafio para outras gerações. Contudo, eu sou de um tempo, Guilherme deve ser mais novo do que eu, de que você olhava crente na rua e você sabia que aquele cara é crente. Você tinha um vizinho crente e você sabia que aquela pessoa era crente. Hoje em dia, você está no trabalho, chega uma pessoa, você está conversando com ele 2 meses, 3 meses, 6 meses, de repente ele fala, não, eu vou para a igreja domingo. Você vai para a igreja? Por quê? Imagem e semelhança do mundo. Transformaram-se conforme esse mundo. Eu queria que você deixasse marcada a Bíblia, Romanos 12. Vá lá no Antigo Testamento, nós vamos ler alguns textos, e eu gostaria que você gravasse ele na memória de vocês. Primeiro, Daniel, no seu capítulo 1. A partir do versículo 3. Daniel, capítulo 1, versículo 3. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciências, versados no conhecimento, que fossem competentes para assistir no palácio do rei e que lhe ensinasse a cultura e língua dos caldeus. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, Beltesazar, Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque, Azarias e Abidnego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Todo mundo já leu esse texto 222 vezes só esse mês. Amém? Silêncio fala muito.
Mas vocês já ouviram esse texto, vocês já conhecem a história. Chama-me a atenção um detalhe. Ele diz que chamou alguns jovens da casa de Israel. Será que só foram 4 jovens levados em cativeiro? É razoável pensar que foi muito mais do que aquilo. Porém, a gente só sabe de 4 fiéis que firmemente no seu coração decidiram não contaminar-se com as finas iguarias do rei, não contaminar-se com a cultura dos caldeus. E é interessante pensar o seguinte, pega aqui o versículo 4, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciências, versados no conhecimento, que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura dos caldeus. Jovens de boa aparência, de boa linhagem, sábios, inteligentes, versados na ciência, capazes. O mundo quer o melhor de vocês. O mundo quer o melhor dos filhos de Deus. O mundo quer que você produza. Amém? Porém, o mundo não quer você. O mundo não quer a sua cultura. O mundo não quer o seu jeito de pensar. O mundo não quer o seu jeito de agir. O mundo vai tentar transformar você em todos os momentos através da cultura do mundo. Ele vai dizer que ensine a língua e a cultura dos caldeus, que ensine a língua e a cultura do mundo, que eles passem a falar e a pensar como nós. Mais ainda, versículo 6, entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe deu outros nomes, a saber, Daniel, a Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e Azarias, a Abednego. E quantos de nós conhecemos eles pelos outros nomes? Sadraque, Mesaque e Abednego. O mundo quer transformar você, quer te dar outros nomes, quer chamar você por outros nomes. Você não é mais aquilo que você é, você tem que ser aquilo que o mundo quer ser. E você sabe que nas culturas antigas, o nome não era dado em vão. O meu nome é Anderson porque minha mãe achou bonitinho o nome. O seu nome pode ser Enzo porque a sua mãe achou bonitinho. Na cultura antiga, não, os nomes tinham significado e eles querem ressignificar a existência desses homens, como o mundo hoje quer ressignificar a sua existência. Você não é mais cristão, você é intolerante. Você não é mais crente, você é fascista. Você é qualquer nome desses que você ouviu e eu adoro ouvir esses nomes. Eu fico extremamente feliz com eles. Passe para o capítulo 3 de Daniel. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura, 6 de largura, levantou no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei mandou ajuntar os sátrapas, prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, conselheiros, todos os oficiais de províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, prefeitos, governantes, juízes, tesoureiros, magistrados, conselheiros de todos os oficiais de província para a consagração da imagem. E estavam em pé diante da imagem que o rei havia levantado. Nisto o arauto apregoava em alta voz: ordeno-vos a vós outros, ó povos, nações, homens de todas as línguas, no momento que ouvistes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, de foles, de toda sorte de música, vos prostrais e adorai a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha ardente. Pula para o versículo 16. Vocês sabem da história, Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvaram, foram firmes. E respondeu Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não precisamos responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente, ó rei. Mas preste atenção no versículo 18. Se
se ele não me livrar, se eu tiver que passar pela fornalha de fogo, se eu tiver que morrer, se eu tiver que penar para ser fiel a Deus, fica sabendo, ó rei, que nem assim nós serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Aqueles homens se recusaram a mudar a sua mentalidade, se recusaram a mudar a sua forma de agir ou de viver para o bem-estar da sua própria vida. Pensem agora, se coloquem no lugar daqueles três nesse momento. Não me responda pelo amor de Deus, mas você faria a mesma coisa? Não me deixe saber a sua resposta. Responda para você. Se agora Donald Trump invadisse o Brasil, levaria uns 5 minutos para ele conseguir derrotar o exército. Levantasse uma estátua da liberdade e dissesse: aquele que não se prostrar à estátua será fulminado. Quantos de nós, responda no seu coração, iria dizer: eu não me prostro, ainda que você me fuzile no paredão? Será que estaríamos preocupados com a nossa segurança, com o nosso bem-estar? O que eles vão dizer? Olha só, nem pergunta, não vale a pena, porque eu sei que Deus pode me livrar, mas se Deus não quiser me livrar, tudo bem, ainda assim eu não me curvarei. Capítulo 6, ainda de Daniel. Ainda somente versículo 5. Disseram, pois, esses homens: não acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. 3 passagens que vocês já conhecem. Primeiro, chegada daqueles jovens à Babilônia. Segundo, a passagem da fornalha de fogo. E aqui, a passagem da cova dos leões. 3 histórias que vocês já conhecem. Eles foram firmes e fiéis e foram livres de todo o mal. Mas o que isso tem a ver com Romanos? Os jovens exilados foram instados a abandonarem sua cultura e a adotar uma cosmovisão pagã. Não obstante a isso, firmes em sua convicção, em seu modo de pensar, sem se permitir absolver a cultura e a cosmovisão estranha, estavam dispostos a pagar o preço por isso. E a pergunta fica para todos nós: estamos dispostos a pagar o preço de sermos cristãos nesse mundo anticristão, nesse mundo que odeia tudo que é a palavra de Deus? Até que ponto estamos dispostos a ser lançados em fornalhas de fogo, a ser jogados em covas de leões, a perder nossos empregos, a perder a nossa reputação, a sermos cancelados? Até que ponto realmente pensamos e agimos como verdadeiros cristãos, filhos de Deus? Ou eu penso como o mundo, sempre correndo atrás do meu bem-estar, da minha felicidade, ou seja lá no que for? Até que ponto estamos dispostos? Guardem essas 3 passagens na mente e voltemos a Romanos, capítulo 12. O apóstolo Paulo, ele é cirúrgico em demonstrar como aquele que é remido pelo sangue do Cordeiro deve ser. Paulo, nesses 2 pequenos versos, nos chama a uma completa entrega, exorta-nos a nos entregarmos por inteiro ao Senhor Jesus. Nós lemos versículos 1 e 2 do capítulo 12. Volte um versículo. Capítulo 11, versículo 36. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Repetindo, porque dele, por meio dele e para ele são algumas coisas. São todas as coisas. E já dizia minha mãezinha, tudo é tudo.
tudo de você, tudo desse mundo, dele, por ele e para ele. Isso inclui a sua vida, isso inclui o seu bem-estar, isso inclui a sua mente, isso inclui o seu trabalho, isso inclui a sua escola, faculdade. Tudo é dele, por ele e existe por meio dele, a ele, pois a glória eternamente. Amém. Ora, se tudo é feito por ele, e por meio dele, e para ele, tudo é dele. Isso nos leva, ou pelo menos deveria nos levar a uma consequência lógica, de que devemos nos entregar totalmente a ele, e de que todo o nosso ser e a nossa vida, nossas ações, pensamentos, são, ou pelo menos deveriam ser, guiados por ele, direcionados por ele. O que te motiva quando você acorda de manhã? Ou você acorda desmotivado, com preguiça, reclamando de tudo da sua vida? O que te motiva a estudar, a trabalhar, a fazer o que você faz todos os seus dias? Seria a motivação errada de entrar para a faculdade? Veja, fiz faculdade, façam faculdade, mas aquele não é o seu objetivo. O seu objetivo é servir a Deus na faculdade. Seu objetivo não é passar no concurso público, é servir ao seu Deus no concurso público. Seu objetivo não é montar uma empresa, é servir ao seu Deus na sua empresa. O que te motiva a cada dia? Qual é o centro do seu pensamento a cada dia? Será prosperar? Será melhorar de vida? Será ter um casamento feliz? Será ter muitos filhos? E aqui eu vou abrir uma aspas, com licença. Parabéns aos papais aqui presentes. Deus abençoe a cada um de vocês e permita que tenham sabedoria para criar os seus filhos como imagem e semelhança desse Deus. Mas o que te motiva a cada dia? Entendendo que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Eu sempre me fugiu a palavra, me decepciono quando eu faço uma pergunta para um pai cristão. Se vocês fizerem, vocês vão se decepcionar. O que você quer para o seu filho? Se você perguntar a 300 casais cristãos, 300, eles vão dizer, eu quero que meu filho seja médico. Eu quero que meu filho seja advogado. Eu gostaria que ele fosse militar. Gostaria que ele fosse jogador de futebol. Eu duvido um dizer, eu quero que o meu filho seja cristão. Veja que a ordem está completamente invertida. Agora, se você perguntar para 300 casais muçulmanos o que você quer para o seu filho, a primeira coisa que esse muçulmano vai dizer, eu quero que ele seja um bom muçulmano. Se for médico, tudo bem. Se for engenheiro, tudo bem. Mas o importante é que ele seja muçulmano. Veja que ele tem uma mente firme e convicta no seu erro. E nós, que conhecemos a verdade, olha, ouvimos a palavra todo dia, temos anseios outros que não servir a Deus como nossas motivações. Então Paulo começa, o versículo capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus. Ele roga, suplica pela misericórdia de Deus, ciente que apenas por nós mesmos não seria possível realizar a tarefa que ele descreve. Paulo pede, então, misericórdia. Eu rogo pela misericórdia de Deus. Isso também nos leva a entender o quanto somos devedores dessa misericórdia divina. Não podemos servi-lo adequadamente enquanto não conscientizarmos de nossa dependência em tudo, em todo o momento. Eu não posso servir a Deus se Deus não estiver trabalhando na minha mente, na minha alma, no meu coração, todos os dias da minha vida. Por isso Paulo vai dizer, eu rogo pela misericórdia de Deus para que vocês façam isso, porque vocês sozinhos não vão conseguir. É muito difícil viver nesse mundo. É muito difícil me apresentar a esse mundo. E sem ser contaminado, nós somos frutos e filhos dessa geração. Todos nós vivemos inundados da cultura desse mundo todos os dias. Todo mundo aqui tem internet, todo mundo tem Instagram, todo mundo assiste televisão.
Todo mundo estudou numa escola, numa faculdade, com 200 mil pessoas pagãs falando o tempo todo. É difícil. E além de ser difícil, é muito mais fácil viver como eles. Às vezes é muito mais divertido. Quem aqui não nasceu na igreja? Quem aqui, em algum momento da vida, falou aquela frase famosa e célebre: crente é chato. Se você não falou, você pensou. Eu nasci na igreja, neto de pastor, filho de pastor, eu falava isso o tempo todo, até que o Espírito Santo me transformou e eu posso ser o chato agora. Mas é verdade, crente é uma raça chata. Se você riu, você concorda comigo. Nós somos chatos. Nós somos diferentes. Nós não podemos viver como esse mundo vive. Nós vivemos aqui, mas não somos daqui. Então Paulo começa a dizer: eu rogo pela misericórdia de Deus. E o que ele está rogando? Que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Que apresenteis, então, o vosso corpo como sacrifício vivo. O conhecimento de que somos agora consagrados ao Senhor é, portanto, o ponto de partida do genuíno percurso em direção a uma vida de boas obras. Não nos é adequado viver para nós mesmos, a fim de devolver todas as ações da nossa vida a um culto divino. Apresentar, entregar os corpos, quer dizer que não pertencemos a nós mesmos. Nesse mundo hedonista, que só quer saber de bem-estar, que só quer saber de se dar bem, que tem um pastor na internet dizendo: meu lindo, você é o máximo. Eu afirmar que eu vou apresentar o meu corpo em sacrifício, a palavra sacrifício parece agradável para você? É uma coisa que você quer fazer por você mesmo? Eu acordei com a vontade de me sacrificar hoje. Não. Por isso Paulo diz: eu rogo pela misericórdia de Deus para que você apresente o seu corpo ou os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Lembra dos meninos lá na fornalha? Que imagem de sacrifício é essa? Lembra Daniel na cova dos leões? A gente tem medo de cachorro, gente. O cara se jogou numa cova de leões, apresentando verdadeiramente o seu corpo como sacrifício vivo e agradável. Nós vivemos falando, batendo no peito, nós queremos ser igual à igreja primitiva. A igreja primitiva morria jogada a leões, apresentando os seus corpos como sacrifício vivo, agradável. Jesus foi crucificado, apresentando o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Lembra? O sacrifício é agradável a Ele, não é a mim. Viver nesse mundo não tem que ser agradável para mim, tem que ser agradável para Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então, que entreguemos os nossos corpos e apresentemos como sacrifício vivo, santo e agradável. E esse é o vosso culto racional. Ele é intencional. Ele não é baseado em emoções momentâneas, não é baseado no meu bem-estar. Eu sei que é assim que eu devo agir, porque se depender da minha emoção, eu vou negar a Jesus. Eu não vou cair numa cova de leões. Eu não vou entrar numa fornalha. Se depender daquilo que eu estou sentindo no momento, eu diante de leões eu vou sentir medo. Eu diante dos desafios dessa vida eu vou temer. Eu vou tremer. Mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Ele pode me livrar da fornalha. E se ainda assim Ele não quiser me livrar, não importa. Esse é o meu culto racional. E se intencionamos servi-lo,
Eis a maneira certa, apresentando os vossos corpos como sacrifício. Apresentando as nossas vidas como sacrifício. Então, aquela corrente da prosperidade que eu fui semana passada não funciona para nada? Não. Lamento te informar, aquela rosinha ungida que você levou para casa vai murchar. Ele tem nos chamados a sermos sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus. E aí entramos no versículo 2. Gente, o relógio está ali. Se me deixar, eu me empolgo, a gente vai até meia-noite aqui, cara. E não vos conformeis com este mundo. Ou não vos conformeis com este século. Então você tem que ser um inconformado, um revoltado, um revolucionário. É isso? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Não vos conformeis. Não se torne conforme a esse mundo. Alguém aqui trabalha com confeitaria, faz doces, faz trufas? Porque outra tradução vai dizer, não vos moldeis. Alguém já colocou alguma coisa no molde? Aquela coisa, seja o chocolate da trufa, ela vai tomar a forma daquele molde. Ele está dizendo, você pode estar nesse mundo, mas você não vai se moldar aos padrões desse mundo. Você vai transformar a sua mente, você vai pensar de forma diferente, você será diferente, então não vos moldeis a esse mundo, não seja igual a esse mundo. Outra tradução vai dizer, e não vivam conforme os padrões desse mundo, Nova Almeida atualizada. Outra tradução, não vos ajusteis a esse mundo. Essa aqui é a Bíblia do Peregrino. Não hajam conforme a este mundo, não hajam do mesmo modo que esse mundo. Devemos nos desprender de tudo que nos aproxima desse mundo e que nos afaste de Deus. Então, não vos moldeis, não pareceis com esse mundo, não pensais igual a esse mundo. Volte de novo ao exemplo dos meninos. Eles são filhos de Israel, são nação eleita. Eles sabiam disso e por isso firmaram seu coração em não se contaminar com as finas iguarias do rei. Não se curvaram diante da estátua. Não tiveram medo de fornalha de fogo. Não tiveram medo de cova dos leões. Há um preço a ser pago. Apresentar os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, não vos conformeis com esse mundo, mas, porém, contudo, todavia, no entanto, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se antes Paulo se referia ao corpo, agora ele fala da nossa mente, do nosso modo de pensar. E é interessante. Veja a tradução da Bíblia do Peregrino. Mas transformai-vos com uma mentalidade nova. Não vos conformeis com esse mundo. Primeiro passo. Você não é igual a esse mundo. Mas transformai-vos com uma nova mentalidade. Tiago 4 e 5 vai dizer, não precisa abrir, acredita em mim, está lá. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constituir-se-á inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito e que ele faz habitar em nós? A amizade com esse mundo é inimizade com Deus. Ah, você está dizendo que eu não posso ter amigo nesse mundo? Não. Estou dizendo que você não pode gostar desse mundo. Você não pode se sentir bem nesse mundo. Esse mundo não pode ser agradável para você e a sua presença nesse mundo não pode ser agradável ao mundo. Não jogam pessoas agradáveis em covas de leões. Não jogam pessoas simpáticas em fornalhas de fogo. Eles jogam os desagradáveis. Eles jogam aqueles que não se enquadram nesse mundo. E qual é a nossa disposição, então?
para sermos jogados em covas de leões, em fornalha de fogo ardente, de apresentar os nossos corpos verdadeiramente como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Somos conduzidos a submeter os nossos corpos e mentes à renovação pelo Espírito Santo, assim como Cristo já havia ensinado a Nicodemos. Em verdade, eu lhe digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Todos nós nascemos nesse mundo, todos nós somos filhos desse século, estamos mergulhados até o pescoço com a cultura desse mundo. Todos nós pensamos com esse mundo em algum momento. Necessário é nascer de novo, sermos outras pessoas, agora cheios do Espírito Santo, longe do espírito desse mundo, com a mente renovada, firmes na convicção de que somos diferentes, não somos daqui, somos peregrinos nesse mundo, somos sim como o Sadraque, Mesaque e Abednego, cativos nesse mundo tenebroso e cruel. Reparem que Paulo não está falando em transformar o mundo. Não. Ele não fala em mudar o mundo. Ele está nem aí. Ele fala em transformai-vos. A gente não tem que transformar o mundo em coisa nenhuma. Paz mundial pode vir, pode não vir. Isso não é uma promessa cristã. A promessa é que ele vai transformar a sua vida. Quando você estiver com a sua mente renovada na presença de Deus. Um mundo melhor não é uma promessa cristã. E quer saber? Esse mundo não vai melhorar. Esse mundo vai continuar perseguindo os cristãos. Vocês fizeram o domingo da igreja perseguida aqui também? Mês passado. Vai fazer ainda. Eu ia dar um spoiler. Mas um dos países, lá na igreja a gente pegou, vimos que um dos países desse ano foi Mianmar, que persegue cristãos. Qual o detalhe mais interessante de Mianmar? 90 e poucos % de budistas pegando em armas para atacar. Budista não é uma raça zen, paz e amor. Não é isso que você pensa deles? Não existe budista, não existe muçulmano, não existe candomblé, só existe cristãos e não cristãos. E qualquer um deles vai atacar os verdadeiros cristãos. Esse mundo te odeia, esse mundo não te quer, ele quer mudar você. Seja como os nossos 4 amigos, não mude por causa desse mundo. Mas então, por que Paulo está falando isso? Não me conformar com esse mundo, transformar pela renovação da minha mente. E ele vai dar a resposta. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quer conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Então não se conforme com esse mundo, renove a sua mente, transforme a você mesmo através do poder do Espírito Santo. E aí você vai experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eis aqui o propósito pelo qual devemos revestir-nos a nossa mente, a saber, para que renunciemos os nossos próprios conselhos e desejos, bem como aos de todos os homens, e para que nos voltemos exclusiva e inteiramente para a vontade de Deus. O conhecimento da vontade de Deus equivale à verdadeira e genuína sabedoria. Ora, se a renovação da mente é indispensável para o propósito de se provar qual é a vontade de Deus, então se faz evidente o quão hostil é a mente humana em relação a Deus. Se para eu experimentar qual seja a perfeita, boa e agradável vontade de Deus, eu preciso renovar a minha mente, logicamente eu vou deduzir que a minha mente humana é completamente contrária à perfeita, boa
e agradável vontade de Deus. Por isso, a necessidade de estarmos sempre renovando a nossa mente no Espírito Santo de Deus. Voltemos aos nossos amigos. Se você pegar de novo a descrição que o rei dá ao chefe dos eunucos, escolha entre os jovens de Israel, homens de boa aparência, instruídos na ciência, sabedoria, que possam servir no palácio. Ele escolheu o melhor do povo de Deus para servir ao mundo. De novo, o mundo quer o seu trabalho, o mundo quer o seu talento, o mundo quer a sua produtividade, mas o mundo não quer aquilo que você tem a dizer. Qual vai ser a sua postura quando o mundo bater a sua porta dizendo: ou você nega, ou você morre, ou você nega, ou você será excluído, ou você nega, ou você será demitido? Será que o meu bem-estar é mais importante do que servir ao meu Deus? Será que o meu trabalho é mais importante do que ser fiel a Deus? Será que a minha reputação, a minha vida é mais importante do que servir a Deus? Nós no Brasil não vamos passar, acredito eu, pelo menos na nossa geração, pelo perigo de morte. Mas o perigo de escárnio, de exclusão, de cancelamento bate à nossa porta todos os dias. Qual vai ser a sua postura? Vamos pensar com a mente do mundo e escolher o nosso bem-estar? Ou vamos pensar com a mente de Cristo, que a si mesmo se entregou, morreu a pior morte possível, porque ele foi fiel ao Pai até a morte? Que possamos estar sempre dispostos a essa profunda submissão ao Senhor, mesmo que isso custe o nosso bem-estar, pois essa é a condição para experimentarmos e conhecermos a perfeita vontade do Senhor. E pode ser que a perfeita e agradável vontade do Senhor não seja tão agradável para mim. O Senhor perdeu o controle quando os nossos irmãos dos primeiros séculos foram entregues a Roma? De modo algum. Aquela era a perfeita, santa e agradável vontade de Deus. O Senhor não está perdendo o controle em Mianmar, no Irã, no Iraque, na Coreia do Norte, não. O martírio desses irmãos é a perfeita, santa e agradável vontade do Senhor. A perseguição que você pode sofrer hoje é a perfeita, santa e agradável vontade do Senhor. Que a sua postura seja: meu Deus pode me livrar de tudo isso, e ainda que não livre, eu não me dobrarei. Porque a minha mente não é mais minha, é a mente de Cristo que está em mim pelo poder do Espírito Santo de Deus. Lembremos daquele que a si mesmo se humilhou, tornou-se obediente até a morte e a morte de cruz, que disse: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra, e que mesmo nos últimos momentos de súplica exclamou: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas faça a tua vontade. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o vosso culto racional. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que podeis experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Versículo 21 do capítulo 12. Não te deixeis vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Ainda que você tenha que passar pelo vale da sombra da morte nesse mundo, tenha sua mente renovada, entendendo que você não é desse mundo, você não pertence a esse lugar,
Você é raça eleita, nação santa e pertence ao Senhor Jesus Cristo. Ainda que venham fornalhas de fogo, ainda que venham cova de leões, ainda que venham desafios 1000, renove a sua mente para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E não vos deixeis vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Meu pastor, por favor. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó Rei. Eu acredito que a maioria de nós está preparado para esse versículo. Acredito que a maioria de nós vibra e se fortalece nesse versículo. O problema é o 18. E mesmo que Ele não nos livre, fique sabendo, ó Rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Fique firme, meus irmãos. Fiquem firmes, minhas irmãs. Fiquem firmes, jovens. E deixem que Deus renove a sua mente. Vamos ficar de pé? Pai amado, obrigado, Deus. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela tua mão que age em nós, transformando a nossa mente. O Senhor tirou de nós o coração de pedra e colocou um coração de carne. O Senhor transformou a nossa vida, nos fez de meras criaturas que se tornaram inimigos e nos transformou em filhos e amigos. O Senhor opera em nós maravilhas e nós somos eternamente gratos por isso, ó Deus. Queremos e desejamos a cada dia vivermos de acordo com a tua vontade, diante de todo e qualquer desafio que surgir, porque há desafios que se levantam, que são visíveis como uma ordem para nos curvarmos diante de uma estátua. E há desafios que surgem no dia a dia que não são tão visíveis e que nos seduzem, nos enganam, e quando percebemos, estamos curvados. Livra-nos, ó Deus. Abre os nossos olhos e que nós possamos estar atentos pelo poder do Teu Espírito, para resistirmos a todas as investidas desse mundo, sejam aquelas que são mais claras, aquelas que são mais visíveis, sejam as sutilezas e os sofismas desse mundo. Sofismas que às vezes surgem de púlpitos, citando até mesmo a Tua palavra. Que o Senhor nos proteja, nos guarde, que nós possamos, ó Deus, crescer na graça e no conhecimento do Teu Filho, para resistirmos a toda e qualquer cilada do diabo. Obrigado, meu Deus. Obrigado porque a Tua palavra nesse lugar é fiel. Obrigado, Senhor, por preservar esse púlpito, preservar essa igreja, preservar essa denominação. Obrigado, Senhor, porque mesmo quando olhamos ao redor e parece que tudo está perdido, como Elias olhou no seu tempo, o Senhor tem sempre um remanescente preservado. Elias achava que estava sozinho, mas o Senhor disse: ainda há 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal. Nós não estamos sozinhos. O Senhor tem sempre um remanescente
o Senhor sempre guarda uma parcela do teu povo na fidelidade. Muito obrigado por isso, Deus. Te louvamos, te agradecemos. Obrigado pela vida do Anderson. Obrigado pela sua casa, pela sua família. Obrigado, Deus, pela igreja do Jardim Ulisses. Obrigado pela vida do pastor Alessandro, que cedeu gentilmente a presença, a vinda do Anderson estar conosco aqui nessa noite. Abençoa também a igreja lá. Abençoa o povo que se reúne lá, o povo que se alimenta da tua palavra lá também. Guarda, Senhor, guarda o teu povo. Guarda cada um de nós, ó Deus. E ajuda-nos e transforma-nos pelo poder do teu Espírito. Muito obrigado por tudo. No nome santo de Jesus. Amém e amém.